Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. (24 de julho de 2017). Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto aqui dos novos estúdios da TVI, para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias, que nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. E como de costume, você, telespectador do programa Telescópio, pode entrar em contato conosco através do telefone 3527-8099 e ligar e fazer as suas perguntas aos nossos convidados. Uma outra maneira de você interagir conosco é através das redes sociais. Tanto pelo WhatsApp, tanto pelo Facebook, você manda sua mensagem e nós teremos o prazer em colocá-las sempre ao vivo aqui em nosso programa. 12 horas e 32 minutos, recebo aqui hoje no programa Telescópio a visita de duas pessoas muito queridas, Vitor Oliveira e também a Valquíria Paunovic. A Valquíria, que é a artista responsável. Vou pedir para os meninos abrirem aqui a câmera, vocês vão agora conhecer um pouco mais dos nossos estúdios, ver como é que ficou essa nova dinâmica aí do nosso programa. E a Valquíria, que é a responsável por essa arte aqui, né, Valquíria? Boa tarde, bem-vinda ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente pela oportunidade que vocês me deram de mostrar meu trabalho no cenário. Fiquei muito feliz. Queria já, em nome de toda a equipe da TVI, né, agradecer por ter feito esse trabalho, né, esses quadros maravilhosos. Você sabe, sou suspeito em falar do seu trabalho, né, mas eu queria agradecer em nome de toda a equipe da TVI. Mas vou começar o nosso bate-papo, Valquíria, querendo saber o seguinte: o que te inspirou? A gente começou a bater um papo ainda quando os estúdios eram lá na antiga Estação Aurora. Eu lembro que eu te falei que, né, a ideia, né, de toda a equipe da TV era que, porque o programa Telescópio é um programa que ele busca interagir, né, com a nossa cidade. Sim. E trazer esses ícones. Temos aqui ao fundo, aqui atrás, temos, né, o Largo dos Amores, temos a Escola Agrícola, temos também os trens da FEPAS. Eu queria que se falasse um pouco sobre como é que se deu a construção dessas obras. Desde que eu cheguei em Itapetininga, o que me chamou a atenção, né, nessa cidade é a beleza da arquitetura, né? A beleza da arquitetura, o paisagismo. E a gente que morou em São Paulo, você nota essa beleza. Então eu acho que ela tem que ser ressaltada e preservada, né? Assim como o Centro Cultural, que é de uma beleza arquitetônica, é belíssimo. Quando eu fiz, eu fiquei muito feliz de pintar essa tela. E também a importância social para a cidade de alguns prédios, como a Escola Agrícola, que foi muito importante, né, para o crescimento da cidade, para a evolução, como o trem, né, a estação de trem, que foi que movimentou o crescimento da cidade. Pelo que eu tenho lido, estudado nos livros, eu acho muito importante. E eu vejo hoje as pessoas falando dessa crise, do combustível subindo, tudo mais. Eu falo, por que não aproveitam os trens? É verdade. Para transportar os alimentos, para transportar as pessoas, né? Desafogava as estradas, né? Todo mundo tão preocupado com o combustível a cada dia subindo. E eu acho que o homem, ele vai evoluindo, mas ele esquece do passado, daquela importância, como a estação de trem em todas as cidades foi de grande importância para o crescimento da cidade, né? E por que não usar para transportar alimentos? Só que o homem às vezes não quer voltar, acha que vai voltar para trás, né? Então ele sofre um futuro que às vezes sufoca ele, porque não preserva a arquitetura, não preserva aquelas coisas boas. Só lê a história e vê a importância, né, desses prédios. Então no meu trabalho,
É muito importante para mim focar sempre a natureza, porque o homem precisa da natureza, né? Precisa aprender a preservar. E a arquitetura, porque a cidade é de grande beleza. Às vezes até é triste você ver alguns prédios virando estacionamento, né? Prédios de grande beleza arquitetônica. Fora aqueles que já foram derrubados. Já foram derrubados. E eu acho que é muito importante essa preservação, né, da história, porque é um patrimônio que vai ser deixado para as pessoas, né, para o futuro, para perceber essa beleza, não só prédios retos, quadradinhos, né? Uhum. E tudo isso, por isso que eu mostro no meu trabalho a arquitetura. Eu acho que é uma coisa muito importante, paisagismo e arquitetura na vida do homem. Agora deixa eu perguntar para você, Valqueiro, eu observo, principalmente nessas obras que você também traz arquitetura, mas você sempre também está mesclando pessoas, né? Você sempre está trazendo gente. A gente pode ver nessas obras que estão atrás de você, nessa obra também que está aqui atrás de mim, o telespectador pode notar que sempre tem a presença das pessoas, né, Valqueiro? Para mim, o cotidiano das pessoas é fundamental. Eu gosto de gente. Né? Então é muito interessante, eu observo muito. Às vezes eu estou numa praça, como a praça do Centro Cultural, muitas vezes eu sentei e fiquei observando as pessoas, com os cachorrinhos passeando, porque a gente que é artista tem um olhar assim mais observador, né? Ao comportamento das pessoas. Eu acho que é muito importante retratar esse comportamento positivo, porque a gente hoje vê na mídia tantas coisas negativas, tantas coisas tristes. Eu acho que, por exemplo, às vezes uma pessoa tem um dia difícil, ela entra numa mostra de artes. O que acontece com ela? Ela observa aquela arte, ela mergulha naquelas cores e faz bem isso, alimenta o nosso espírito. Então eu gosto muito de colocar pessoas, porque eu acho que as pessoas são muito importantes na vida, né? A forma como a gente vê as pessoas. Às vezes você fica olhando uma criança, olhando uma coisa, um objeto que ela queria. Às vezes você vê uma criança simples, tão feliz com tão pouco. Né? E às vezes você vê crianças com tanto e assim, sem dar valor. Então, eu acho que nas minhas telas eu tento retratar a importância do momento das pessoas na vida. Porque eu acho que a gente não pode passar pela vida, a gente tem que observar a vida, sentir esses momentos. Às vezes um momento que o pai senta com o filho num banco, fica olhando ele aprender a andar de bicicleta. É tão bonito isso, são coisas que as pessoas estão perdendo, por isso que eu sempre coloco pessoas. Eu vejo aqui por essa obra, por exemplo, aqui que eu vou pedir para eles abrirem na câmera aberta, que é essa obra lá da Escola Agrícola, né? A gente pode ver os meninos estudando, as bicicletas, e é um cenário também que nós tivemos a oportunidade de ir lá, você contava que não conhecia, e eu me recordo da sua expressão de encanto com a beleza daquele local. A beleza e o tamanho daquele local, eu acho que aquele local é um local que podia até ser mais aproveitado, é de grande beleza e pode ser de muita utilidade para os jovens, né? Porque eu acho que os jovens hoje em dia têm que ter oportunidades. E é uma escola, eu acho muito bonito ver os jovens carregando livros. Eu fico observando o comportamento positivo, né? E eu acho que a gente na vida tem que ressaltar essas coisas positivas. O jovem sentado assim numa varanda lendo um livro na escola, ou saindo de bicicleta, mostrando que essas coisas são possíveis, né? Eu me lembro uma crítica também que você fez, na sua opinião, você acha que ao invés dos governos ficarem fazendo esses prédios novos, né, reformar esses que já tem, né, Valquíria? Eu acho que existe... às vezes a gente não entende muito assim, essa parte de papéis, da arquitetura das coisas, mas o que a gente observa, existem muitos prédios que estão em boas condições, que bastava uma pequena restauração para que eles fossem úteis para a sociedade. E muitas vezes o poder público resolve fazer uma licitação e construir uma caixa. Às vezes constrói um prédio assim básico, né? Assim, um prédio que não vai durar muito, porque o material às vezes não é adequado, sendo que aquele prédio que já está lá há 50 anos, precisando só apenas de uma restauração, ele podia ter uma vida nova. Às vezes é um lugar lindo, pode ser muito bem aproveitado. Né? Só que as pessoas, os políticos se baseiam nas leis de não, é melhor fazer uma licitação, construir uma coisa nova do que reformar, sendo que perde essa beleza
de lugares, tem muitos lugares aqui mesmo. Descaracteriza, né? Muitas vezes. Né? O nosso centro, por exemplo, é muito descaracterizado. Lugares que podem ser úteis à sociedade, às crianças, à cultura, né? Com mostras de artes, cursos. São lugares que às vezes estão abandonados. Aí constrói outro prédio. Sendo que eu acho que poderia se fazer um levantamento de um reaproveitamento de muitos prédios antigos que estão abandonados e que, se a estrutura estiver boa, ele pode. Nossa, em São Paulo, olha os milagres que eles fazem. Sim. Aquele prédio que pegou fogo, olha como estão restaurando agora. Né? Lindíssimo. Então, eu acho que as pessoas, os engenheiros, têm que se preocupar mais, não só com as novas construções, mas com as restaurações. É uma tendência, né? A gente vai muito para fora, né? Agora reaproveitamento. Menos custo, reaproveitar, dar uma nova cara àquilo que já existe, dando utilidade. Eu acho que o mundo tem que caminhar para isso. Não só derruba, constrói. Tem muita coisa que pode ser reaproveitada e ser útil à sociedade, né? Valquíria, queria agradecer a sua visita hoje aqui. Mais uma vez, agradecer também pela essa parceria que você fez conosco da TVI, que você proporcionou esse novo cenário. Eu acho que ficou... o outro também era um cenário muito bonito, mas cada um na sua época, e você trouxe, eu acho que deu uma nova vida a esse programa que tem uma grande importância ao longo da sua história aqui de Itapetininga. Obrigado de coração, em nome de toda a equipe da TVI mesmo. A gente queria agradecer das fotos que a gente foi mandando, de como você foi fazendo, de ir buscar os quadros na sua casa, que eu fui com o João. A gente ficou encantado mesmo. O resultado superou e muitas expectativas. Muito obrigada. Olha, para mim é um prazer, porque eu acho que a arte realmente, para mim, ela tem um grande valor. Quando eu organizo mostras de artes, quando eu pinto, eu sempre procuro passar uma coisa positiva, que acho que é isso que o mundo precisa. Inclusive, eu gostaria de lembrar que dia 3 de agosto, nós vamos ter o segundo encontro de artistas na Câmara Municipal de Itapetininga. Às 19 horas, nós teremos ali 100 telas, mais ou menos 50 a 60 artistas. Prestigiem os artistas da cidade, porque aqui é um polo de arte, de música, e eu acho que os artistas precisam desse apoio. Então, no dia 3 de agosto, nós teremos o segundo encontro de artes na Câmara Municipal. Eu vou levar os artistas, porque o meu objetivo, o meu foco é a diversidade e a inclusão. Tragam-os aqui no programa também, nós estamos com as portas abertas. Valquíria. Trarei com muito prazer. Nós temos o Zito, que é um artista pedreiro, ele é famoso até, ele é pedreiro, autodidata, não estudou e o trabalho dele é belíssimo. Nós temos o Sidney também, que é um artista mora na rua e é um grande artista da cidade. E eu procuro organizar minhas mostras com artistas famosos e artistas que estão caminhando, que estão evoluindo. Eu acho que é muito importante essa inclusão e todos merecem o apoio. Né? Obrigado, Valquíria. Antes de continuarmos nosso bate-papo agora no segundo bloco com o Vitor Oliveira, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento de Jackson Nunes, Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Antes de bater um papo com o Vitor Oliveira, deixo aqui as notícias de Itapetiningas. Começando hoje aqui pela Folha, deixa eu mostrar para vocês, telespectadores do programa Telescópio, a Folha, que é a sua versão impressa, está nas bancas todos os sábados, destaca aqui em sua matéria de capa. Arrecadadas 60 mil peças no Arrastão da Solidariedade. Distribuição foi no sábado de manhã. 25% das pessoas tiveram crédito negado e 58% não utilizaram. Equipe Vôlei 1 inicia treinamentos em Itapetininga. Essas e outras notícias no jornal Folha de Itapetininga, que já está nas bancas. Já o Correio, deixa eu mostrar aqui o Correio para vocês. Um abraço especial ao jornalista Everton Dias, que está nos assistindo aqui, já curtiu o nosso novo cenário aqui pela internet. O Correio destaca aqui em sua matéria de capa:
Prefeitura limita o número de horas extras de servidores. Cidade tem 12.784 micro e pequenas empresas ativas. Funcionários municipais serão recadastrados. Cidade cria 957 vagas de trabalho no primeiro semestre. Então, essas e outras notícias no jornal Correio de Itapetininga, sua versão impressa, está nas bancas a partir de todas as sextas-feiras. Vitor Oliveira, obrigado por aceitar o nosso convite. Gostou dos novos estúdios da TVI? Bem-vindo ao programa Telescópio. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos de casa. O estúdio ficou bem legal. Os novos espaços que a TVI escolheu aqui para ser sua sede foi incrível. Agradeço o convite aí por estar estreando, né, junto com a Valquíria aqui, essa nova fase da TVI. Muito contente de ver isso. Parabenizar toda a equipe que participou dessa mudança, aí, uma mudança extremamente rápida e ágil aí. A população vai pouco sentir, né, o impacto dessa mudança, já que está tudo normal para quem está assistindo, mas para quem está aqui nos bastidores e ver toda essa mudança então, de forma tão rápida, fica surpreendido e feliz em ver o sucesso da TVI. Vitor, vou começar o nosso bate-papo falando um pouco, claro, né? O Vitor está aqui, a gente gosta de conversar com ele sobre política. O Vitor que tem, né, uma participação muito ativa aqui na política de Itapetininga. Começar o nosso bate-papo falando um pouco aqui da política municipal. O que você acha? O que você está achando, Vitor, por exemplo, né? Estamos no final aí, está quase acabando o recesso da Câmara dos Vereadores, mas eu acho que a última notícia, vamos dizer assim, que acabou bastante surpreendendo, foi o cancelamento, né? Agora os comissionados e os funcionários eles não podem ter a gratificação. O que você achou disso? Como que você enxerga? Quais são... A prefeitura vem tomando os passos, na sua opinião, corretamente diante desse assunto? Bom, na verdade, a gente tem aí uma grande ferida aberta, né, Maurício? Que ela vem sendo, de alguma forma, remediada, mas jamais tomado medidas para que essa ferida se feche, né? Então, o que acontece é que essa discussão, desde antes de eu participar da política, já havia na cidade, que é a questão do plano de carreira dos funcionários públicos, né? E aí se busca remendos, né? Um dos remendos é o funcionário comissionado, né? Que é uma maneira aí de você ter profissionais teoricamente técnicos para determinadas funções na prefeitura que poderiam auxiliar o prefeito ou a prefeita, no caso como é de hoje, na gestão da cidade, né? E aí o que era para ser paliativo virou regra e se uniu uma outra questão que é a possibilidade de fazer acordos políticos através desses cargos, né? Então, basicamente é isso. Então os servidores públicos concursados acabam um pouco ingressando nesses cargos, ou quando ingressam, de alguma forma precisam estar aliados ao prefeito ou refém deles, né? Não podem fazer críticas e tal, porque é um cargo que ele é segurado por uma teia de aranha, né? Ele é muito, muito frágil, né? Esse cargo. Uma canetada pode derrubar ele. E aí vem as gratificações para tentar melhorar a remuneração desses profissionais, para que você conseguisse, né, novamente, na teoria, ter profissionais gabaritados, profissionais que talvez estivessem no mercado privado, mas que tivessem capacidade técnica para auxiliar na gestão. Então, já que não dá para melhorar o salário base, vamos gratificá-lo, então a gente consegue majorar esse salário. Mas é claro que tudo isso é remendo, né? Nenhum dessas ações foram para curar a ferida. Então essa ferida continuou sangrando, né? O Ministério Público resolveu intervir, porque já vem de longa data isso, e é o que era para ser paliativo, e agora foi dada uma sentença final. Agora o grande problema é assim, como tudo isso que a gente está vendo aí também é utilizado para composição política, para ter maioria na Câmara, para ter também apoio de grupos políticos que, apesar de não estarem eleitos na Câmara Municipal ou na Prefeitura, mas eles têm grande representatividade dentro do governo e têm seus cargos lá e não querem perdê-los. Então, é uma situação que está além do que a prefeita ou qualquer outra pessoa que se preste a entrar nesse tipo de jogo político consiga intermediar, Maurício. Porque isso é um projeto impopular, a população claramente é contra esse tipo de cargo, né? A população chama isso de cabide de emprego. E aí fica difícil explicar para a população a importância desses cargos, porque eles realmente são importantes, embora as pessoas que ocupem ele nem sempre sejam. Mas isso precisa ser resolvido num amplo debate na Câmara, talvez com audiências públicas, talvez mostrar a importância, mas com a promessa de que vai vir um plano de carreira. A gente já passou por algumas auditorias, foi financiado aí
grandes auditorias na prefeitura, a última delas pela Fundação Getúlio Vargas, né, iniciada pelo prefeito Di Fiore, que onerou os cofres públicos, e a gente viu pouco retorno desse serviço, ou houve retorno, mas não foi publicizado isso para a população, então a população não tem acesso ao que de fato aconteceu com o serviço realizado pela FGV. Basicamente é isso, Maurício, na minha opinião. Mas agora deixa eu perguntar para você, eu estava aqui pensando dentro de como construir algo que tenha uma mínima unidade para se fazer um plano de carreira. A gente sabe que quando se constrói isso, muitas vezes, ainda mais nesse momento político hoje que nós estamos, né, um momento político muito nebuloso, vamos dizer assim, onde a gente vê, na maioria das propostas, independente seja do governo municipal, governo estadual, federal, mas quem vem pagando é a base, né? Está mexendo sempre nessa questão da base. Como conseguir unidade, Vitor, para conseguir fazer esse plano de carreira? A primeira coisa tem que ter coragem. Vamos pegar aqui um exemplo, né, aproveitando aqui o gancho da TVN, né, aqui acabou de passar por uma mudança. Certo. Vamos supor que esse lugar aqui fosse um lugar abandonado, estava cheio de mato, cheio de coisa de tranqueirada e tal, e aí fala, Maurício, você precisa ir lá dar uma arrumada lá, mas vai ter que ter coragem, porque você vai chegar naquele local, vai estar escuro, não tem energia elétrica, está tudo bagunçado e muito tempo abandonado, então deve ter bastante rato, cobra, lagarto, escorpião, você vai ter que mexer com essa galera aí. Você vai ter que tirar eles de lá, você vai ter que limpar. Como que você vai fazer? Você vai ter que ter coragem. Pô, vou dar uma vassoura para você e vai lá, Maurício, resolve isso aí. Isso é a vida do prefeito ou de uma prefeita. Ele entra na prefeitura e ele vai entrar num lugar que está cheio de rato, de cobra, de lagarto, de tudo. E ele precisa limpar. Ou ele se alia antes a toda essa galera e ele entra na prefeitura já com essa galera, só muda os ratos, ou ele expulsa eles, né? Então, a grande dificuldade hoje de fazer um grande acordo político para aprovar um plano que coloque a prefeitura nos eixos, que normatize a questão da vida dos funcionários públicos, é preciso de coragem e, principalmente, né, se você está aliado a cobra, lagarto e rato, eles não querem sair daquele local, então você não vai conseguir fazer. Eu entendo isso, você fala por ser uma questão também muito impopular. Isso pode acarretar ônus, principalmente para quem projeta, não sei, né, no caso da prefeita Simone, se ela Sim. projeta algo, né, dentro de uma carreira política, se a gente pode falar assim. Você acha que o ônus, isso preocupa? Preocupa, mas se ela fosse transparente e clara, né, na resolução desse problema, chamasse a população para administrar esse problema junto com ela, explicar a situação, mostrar as dificuldades que são grandes mesmo, a gente concorda, e ela mostrasse que o plano dela é realmente moralizar aquilo, a população iria apoiá-la. O projeto ele pode ser impopular, porque se ela quiser manter tudo do jeito que está, como ele pode ser extremamente aceito pela população, se ele for ser encaminhado de uma maneira onde as pessoas vão sentir segurança de que esses cargos serão realmente ocupados por pessoas técnicas, capacitadas, e que não são pessoas que elas estão só no cargo porque ela tem algum apadrinhamento político e pouca competência para realizar as tarefas que são dadas a esse cargo. É isso que está na balança, ela vai ter que decidir por um lado, se ela quer o apoio da população por uma questão de moralização da prefeitura municipal, ou se ela quer seguir por manter aquilo que já se vem há muitas gestões, não é culpa dela, mas ela, aparentemente, ela não alterou essa conjuntura. Caiu no colo dela, né, para resolver essa questão. Exatamente, ela fez uma composição aí para ganhar a eleição com 12, 13 partidos políticos. Venceu a eleição, não tinha maioria na Câmara, então ela teve que buscar mais apoios políticos para fora daquilo que ela tinha composto. Então, colocar todo mundo dentro dessa composição de cargos, que é pouco também, se for para tanta gente, e ainda agradar todo mundo, porque tem muito cargo, mas cargos bem remunerados são poucos. Então, às vezes a pessoa está dentro do cargo, mas ela não está contente, ela está de olho no outro. Então, ela também vai se articular para melhorar a situação dela. Então, é uma situação extremamente difícil, mas é uma situação que vem de anos, e que desde o início, desde o momento que ela aceitou compor uma chapa dessa envergadura para disputar a eleição, ela estava ciente de que ela enfrentaria esse problema. Acho que ela só não contava que o Ministério Público ia intervir nessa situação. Vamos falar um pouco sobre impopularidade, mas a gente tem que olhar o passado, muitas vezes, para entendermos o presente e também, né, quiçá o futuro. Essa impopularidade que poderia trazer, que fez com que outros prefeitos não realizassem esse plano de carreira? Eu acho que não é tanta impopularidade, mas a base política, né? A base eleitoral, a base de que os cabos eleitorais, os vereadores que fazem o apoio na Câmara,
Acho que o medo do político para não fazer essa reforma é o medo político, não o medo popular, porque acho que a população é extremamente a favor de uma reforma onde se moralize isso, acabe com o cabidão de empregos, acabe com a situação. Outro lado também importante, ela ganharia o apoio dos servidores públicos, que é um importante apoio. Acho que eles trabalhariam de maneira mais feliz ao saber que o chefe dele, ele realmente tem capacidade para estar naquele cargo. Ele não é um chefe que foi colocado lá por ele fazer parte de um partido político ou por ele ser alguém importante na cidade. O PSOL não simpatiza, né, com esse tipo de coligação. Agora, para os partidos que simpatizam com isso, existe como fugir disso que você está falando, dessas indicações partidárias? Não, porque eles são formados justamente por isso, né? Vamos pegar o partido da prefeita, o PMDB, um dos partidos mais antigos em funcionamento no Brasil, né? Tem outros partidos mais antigos, mas o que mais tem prefeitos eleitos, o que mais tem vereadores eleitos, maior número de deputados eleitos. E qual é o projeto do PMDB? Qual é o grande projeto? Qual é a ideologia do PMDB? A gente não conhece. É um partido que ele foi construído para eleger pessoas. Então, se você é uma pessoa popular na sua cidade, você quer fazer parte do PMDB, tudo bem. Pode vir, faz parte. É assim a construção do partido, não tem uma preocupação ideológica. Você vai encontrar uma figura no PMDB que é extremamente alinhado, aí, talvez uma parte meio à esquerda, como outro que é totalmente ligado ao centro-direita. Então, não tem uma composição. E aí, as negociações dele se dão de forma de ocupação de cargos. As negociações, já que quer fazer composição eleitoral, política, com partidos, deveria ser através de programas. Então, eu sou do partido A, aí o partido B tem um excelente programa voltado para a questão do meio ambiente. Eu componho com esse partido e falo, ó, se tem isso de programa para a cidade em relação ao meio ambiente, eu quero o seu partido junto com o meu e vocês vão administrar essa tal secretaria e eu sei de pessoas capacitadas dentro do seu partido que podem desenvolver isso. Aí outro partido que tem um excelente projeto para a cultura e assim vai. Você pode fazer uma composição programática. Que hoje, dentro do sistema político do Brasil, dentro dos partidos políticos, é difícil porque os partidos não têm programa. A grande maioria deles não... Você fala, o que o seu partido quer para o Brasil? Assim, projeto. Ninguém vai saber falar nada. Interessante isso que você falou, estava raciocinando aqui, essa questão de projetos, por exemplo. Fulano é eleito, fulano é eleita, mas a população depois, ela parece que ela não cobra, ou, vou até refazer a minha pergunta, que às vezes eu não enxergo como claro diversos projetos de pessoas que são até candidatas, até depois que ganham, daí você vai ver, muitas coisas são contrário àquilo que é vendido, né? Aquele peixe que é vendido no período eleitoral. É o grande problema brasileiro, né? O candidato ele tem um programa eleitoral, mas ele não tem um programa de administração da cidade. Aí ele vence a eleição por aquele programa, mas quando ele chega na prefeitura, ele sabe que tudo aquilo que ele falou não se realiza, né? É pouco realizável. E assim, não tem projeto, tem propaganda. Você pegar os planos de governo cadastrados no TSE, é um grande enrolation, um monte de palavra lá para enrolar. E ainda assim, você vai ver o programa eleitoral, é totalmente diferente. Então, ele não se... E são coisas paliativas. Você não tem, dentro de um programa de gestão, você deveria fazer um programa dentro que, isso aqui é curto prazo, isso aqui é médio prazo, isso aqui é longo prazo. Você não tem essas coisas. Você fala assim, o que é curto prazo, Simone? Vamos pegar a saúde. A gente tem 30% de cobertura na saúde primária, ali na preventiva, 30% de cobertura. Qual que é o seu plano para isso? No primeiro ano eu quero aumentar para 40%, no terceiro ano já vamos estar 50%, e com licitações prontas para chegar até 70% no final do meu mandato. Não tem isso. Você não enxerga, por exemplo, né, como estamos falando de política pública municipal, um projeto hoje da atual administração? Não, nem dessa, nem de nenhuma outra. Não existe esse projeto. Você acha que é só apagar incêndio? Exatamente. E aí esse projeto também não passa nem pelos munícipes. Não passa por nenhum cidadão, porque ele poderia cobrar. Digamos, Maurício, que você era o prefeito. Aí certo. Você faz esse projeto e dá mais ou menos as diretrizes do desenvolvimento de Itapetininga. Então você fala, a Itapetininga precisa ter aí 90 postos de saúde, precisa ter 100 escolas. São essas as nossas situações, essas são as nossas debilidades. A partir disso, nós íamos cobrar os candidatos e falar assim, viu, e aí, qual é o seu projeto para que a gente tenha 90 postos de saúde? Em quanto tempo você consegue fazer?
Qual é o custo disso? Aí você ia chegar para outro candidato e fazer a mesma pergunta para ele. Em quanto tempo você consegue fazer? Qual é o custo disso? E aí cada candidato ia se desdobrar para alcançar aquele projeto de cidade que todo mundo defende. A gente não tem isso. Então, acho que hoje é muito significativo aqui o cenário que a gente está, os locais. Né? A gente tem a antiga prefeitura atrás de você, e aí a gente tem aqui a escola agrícola e a linha férrea. Acho que se a gente voltar no tempo na construção de tudo isso, acho que quando teve a inauguração do Centro Cultural lá da prefeitura, alguém lá falou, olha, isso aqui é o marco do desenvolvimento de Itapetininga. A partir de agora nós temos uma prefeitura, isso aqui vai avançar, estamos mais próximos do povo. Primeiro prédio. Primeiro prédio e tudo mais. Aí aquele discurso. Aí veio a linha férrea. A linha férrea é o marco do desenvolvimento de Itapetininga. A partir de agora, Itapetininga está ligada a São Paulo, está ligada ao Porto de Santos. Pegando exemplo, não sei se o Porto de Santos já estava pronto nessa época. Mas agora Itapetininga vai decolar como um trem. vai avançar. Aí depois vem a escola agrícola, mesma coisa. Olha, aqui, ó, escola agrícola, pode ser que se torne uma universidade mais para frente. Vamos aproveitar aí o grande potencial de terras que temos e tudo mais. Vamos desenvolver profissionais capacitados para avançar. A agricultura vai avançar e Itapetininga vai avançar junto. Mas tudo isso ele vai ficando no caminho. Você percebe que as coisas não avançam. Hoje as ferrovias estão sucateadas, não por culpa de Itapetininga. Mas o que Itapetininga fez para tentar levantar essa bandeira de defesa das ferrovias? Mesma coisa da escola agrícola. Extremamente importante, uma área muito importante, um prédio muito parecido com o da Exalc. E qual é a importância que Itapetininga dá para esse prédio? Qual a importância que Itapetininga dá para essa escola que se tornou técnica hoje em dia? Não virou universidade. E tem lá uma área em terras extremamente grande lá, quase que improdutiva, porque não se produz da forma como deveria se produzir. Então, a gente tem coisas que poderiam ter desenvolvido a cidade, mas que não foram levadas à frente exatamente por falta de projeto. Surgiu a possibilidade de trazer a linha férrea, surgiu a possibilidade de trazer a escola agrícola, mas não tinha um projeto para isso. Na verdade, se eu falar para você, Maurício, você quer um carro? Pô, eu quero um carro, mas e o que você vai fazer com ele? Aí depois você vai falar, vou pensar o que eu vou fazer com ele. Ou aquilo, né, por exemplo, né, você pega, nesse exemplo que você deu, o custo disso, vamos montar alguma coisa, mas qual é o custo disso? Quanto que isso, quantas pessoas vai beneficiar a longo prazo, como você disse, né, não levando essa questão direto, né, só de metas, mas uma questão realizável, né, porque você acha que, eu percebo que muitas vezes na política o que é vendido são sonhos, né? Está um pouco longe da realidade. Sim, porque o que a gente tem hoje é um grande espetáculo de marketing, né? Não à toa, disso tudo que a gente tem visto aí em relação à corrupção, boa parte das pessoas que foram presas em todos esses últimos escândalos foram marqueteiros, né? Que recebiam muito dinheiro, ou seja, eles tinham a grande possibilidade de eleição mesmo, era um marqueteiro, né? Você ia discutir assim, viu, precisamos ganhar a eleição no Brasil, como faz? Precisamos de um bom marqueteiro. Aí a partir disso, você ia discutir o resto. E aí, não à toa, eles ganharam muito dinheiro, mesmo depois de vencida a eleição, eles continuavam ganhando dinheiro, né? Agora, deixa eu, ainda dentro dessa ideia de projetos, mas a gente sabe que hoje talvez não, né? Com certeza, a gente percebe, até a gente acompanha o trabalho da prefeita Simone, acompanha o trabalho de outros políticos da cidade, mas a gente percebe, Vitor, que é a saúde ainda a grande preocupação de Itapetininga. Mas o que eu percebo, sempre que você acaba conversando, entrevistando diretores que estão trabalhando direto na administração, né, da saúde pública, aquele discurso, não, mas o Brasil inteiro está errado, por isso não tem como corrigir aqui. Existe essa possibilidade de a gente fugir desse quadro nacional, que a gente sabe que é um quadro desastroso, e construir no município algo mais próximo àquilo que o cidadão gostaria de ter como atendimento na saúde? Então, primeiro, a crise na saúde, que é nacional, né, ela não é um acaso do destino, passamos por uma crise na saúde. Na verdade, isso sim existe um projeto, né, um projeto de cada vez mais sucateamento do SUS, né, para entregar ele para o mercado, né. As pessoas olham para a saúde no Brasil, vê 200 milhões de pessoas necessitando de saúde, fala, isso aí é um bom jeito de ganhar dinheiro, né. E aí o governo federal oferece isso gratuitamente? Aí não dá, né?
Os caras falam, não, precisamos superar isso aí, esse modelo de gratuito aí não dá, isso aí é ultrapassado, as pessoas precisam pagar por isso. Se elas querem ter saúde, elas têm que pagar. E, então, essa é uma parte. Agora, a segunda parte é que Itapetininga não resolve o seu problema. É mais grave do que mesmo em cidades onde também são brasileiras. Como eu falei, um dos dados importantes, atenção básica. Qual é a cobertura da cidade? 30%. A questão da estrutura que a gente já teve de saúde em Itapetininga na década de 90 e que ela encolheu, né? A gente tinha maternidade, tinha o hospital infantil, tinha a Santa Casa, tinha o pronto-socorro, e no fim de tudo isso foi tudo se juntando num só, e a gente tinha mais leitos do que tem atualmente. A gente foi, de certa forma, compondo cidades dentro da nossa região aqui para se utilizar dos nossos serviços, e não cresceu da mesma forma, né? A gente tomou responsabilidades que não deveriam ser nossas, como a questão do hospital regional. O hospital regional deveria ser uma responsabilidade do governo do estado, passou a ser uma responsabilidade da prefeitura. Então aquilo que era de responsabilidade da prefeitura, que era a atenção básica, foi deixado de lado. Passou-se a terceirizar o atendimento na contratação dos profissionais para os postinhos de saúde. Acabou o contrato por uma série de problemas, ficamos com menos profissionais do que já tinha e que já era deficitário. Então, volto a falar, não tinha um projeto para a saúde, não tinha essa preocupação com a questão da saúde pública local, e na verdade hoje a gente tem bastante incêndio e pouca água para pagar tudo isso aí, né? Então, aí, como prefeito, você pensa assim, o que eu faço primeiro? Amplio a rede de atendimento na cidade? Ou eu amplio os locais de atendimento? Mas aí eu vou ter uma necessidade de contratar mais profissionais. Então, você tem uma série de perguntas que não são respondidas pela prefeita ou pelo prefeito anterior. E, na verdade, a gente tem esses problemas que assim, se vai pegar o posto de saúde Janifredo, um dos mais importantes da cidade. Sim. Ele vai atender uma pessoa aqui da Vila Santana, como vai atender uma pessoa lá do 4L. É difícil, né? Um percurso aí de, sei lá, em linha reta de 5, 6 quilômetros, uma abrangência aí vai pegar de 30, 40 mil pessoas, que as duas pessoas utilizam o mesmo posto de saúde. E aí lá dentro do posto de saúde Janifredo ainda tem outros serviços que só são encontrados lá, como por exemplo a fisioterapia, como por exemplo outras coisas, ou os remédios e tal. Então você acaba tendo que receber mais gente naquele local, vai ficando impossível fisicamente e também profissionalmente, porque o profissional vai ficando exaurido porque ele vai atender mais pessoas do que ele deveria. Então é aí que você fala, você precisa de um posto de saúde no 4L, você precisa de mais um posto de saúde aqui na Vila Santana. Mas cadê o projeto para isso? Então não tem. E aí falta médico lá no Janifredo. Então você não consegue ter aquele lá redondinho e você também não tem projeto de ampliação daquele espaço. É isso. É impossível fazer saúde, né? A gente estaria, então, na sua opinião, pelo que eu entendi, correndo atrás e não conseguindo andar juntos? Eu acho que não é nem correndo atrás, acho que anda atrás. Não consegue correr, não tem essa velocidade. Essa discussão que eu estou falando com você aqui, eu poderia estar fazendo 4 anos atrás. Era a mesma discussão, os mesmos problemas, não mudou nada. Aí há 4 anos atrás eu ia falar assim, não, mas calma que a gente está construindo a UPA, vai melhorar. O pronto-socorro vai dar uma desafogada. Mas cadê a UPA? Não saiu até agora. Aí você fala dos problemas de creche, vai falar, não, mas olha, tem aí 5, 6 licitações abertas, né, de novas creches, temos já obras em andamento, e aí a gente chega agora, quantas dessas creches que estavam licitadas foram abertas, e quantas dessas ainda estão em construção, e quantas dessas não saíram nem do papel? Eu vou citar o caso da Jardim Santinês. Tinha projeto, tinha licitação aprovada, tinha o local, tinha a área, tinha tudo. Tinha projeto de para quantas crianças seriam. O terreno continua vazio, baldio. E se você for lá conversar com as moradoras lá, vocês vão ver que a necessidade de creche continua. Então, assim, a gente não está correndo atrás, a gente está andando atrás. Na verdade, o desenvolvimento vem vindo. Mas aí, Vitor, desculpe te cortar, mas só para eu não perder também o raciocínio aqui, não seria também aquela questão, muda de prefeito, daí o prefeito que assume, é um vício que ocorre no Brasil, infelizmente, né? A gente vê, aquilo que foi bom de não se utiliza por uma questão muito mais de vaidade do que propriamente um mero cancelamento de um projeto. Eu falo isso a nível estadual, nível federal. Sim, justamente, Maurício, porque a gente não tem um projeto de cidade, né? Então a gente vota em projetos pessoais. Vota na melhor campanha, na pessoa que parece ser mais capacitada. Vamos pegar aqui o exemplo do futebol. Vou usar o exemplo do Corinthians, hoje o líder do campeonato.
Ele tinha um treinador lá, era o Tite, o melhor treinador do Brasil, está na seleção, e ele tinha um escopo de time, né? O time, ele sabia exatamente como o time deveria jogar, os jogadores iam saindo, iam entrando, e ele pensava nas peças para recolocar naquele lugar da mesma maneira que os outros jogavam. Então ele tinha um sistema de jogo e chegavam esses profissionais e se adequavam rapidamente ao sistema de jogo, mesmo que às vezes, tecnicamente, ele não jogasse tão bem igual o outro que jogava. Aí ele saiu. O Corinthians, ao invés de tentar um treinador com a mesma filosofia para tentar manter esse padrão, que ele fez foi buscar treinadores de filosofias diferentes. O que aconteceu? Não deu errado. Aí eles falaram, não, mas a gente tem uma filosofia de jogo, vamos trazer um cara que é igual. Ah, tem um cara que é assistente dele aqui. O cara tem a mesma filosofia, tá dando certo, né? As empresas fazem isso, sai um presidente, porque o mercado é aberto, ele vai trazer um outro presidente que vai falar para o presidente, olha, nós temos esse projeto de cidade aqui, ó. Esse projeto de empresa, você consegue? Ó, nossa visão é essa, a nossa missão é essa. É assim que a gente quer a cidade, a gente não quer mudar. A cidade não tem isso. Aí a gente vê um time de futebol que contrata um técnico retranqueiro, depois coloca um técnico mais ofensivo, e aí o teu time não vai. E aí a gente vai ficando para a segunda divisão mesmo. A gente acha que vai disputar com os grandes times, aí a gente vai disputar com as grandes cidades, mas na verdade a gente tem dificuldade de disputar com as pequenas cidades. Eu ainda quero, eu preciso chamar o intervalo, mas como uma última questão, vou falar ainda, a gente falou bastante disso, eu queria falar bastante sobre essa questão de desenvolvimento. Então eu queria, para fechar essa questão da saúde, você acha que agora, Itapetininga, a gente tem, né, havia uma reclamação no passado, né, que o deputado Giriboni não tinha uma boa relação com os prefeitos anteriores, mas agora ele tem uma boa relação com a prefeita Simone e, né, principalmente pelas fotos, a gente vê que ele está sempre ao lado do governador Geraldo Alckmin. Nessa questão da saúde, você acha que seria talvez o maior projeto para essa gestão conseguir passar a bola do Hospital Regional para o governo do Estado? Sim, se essa gestão tiver isso como bandeira principal e dialogar diariamente com o governador Alckmin em relação a isso, seria de extrema importância. Acho que a população deveria cobrar isso todo dia, ser quase como um mantra aí para o deputado e para o prefeito. Dá bom dia, pergunta se está bem e tal, e fala, e aí? E a estadualização do Hospital Regional? Como que vai ficar? Acho que eu estou sem microfone aqui. Tá, então vou pedir aqui, a gente está nessa, antes de a gente continuar esse bate-papo com o Vitor aqui, vou aproveitar então para acertar esse probleminha técnico, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento de Jackson Nunes, Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Hoje, aqui na estreia dos nossos novos estúdios, conversamos aqui no primeiro bloco, né, com a Valquíria Palmovic, que fez toda, né, essa arte aqui, literalmente, né, dos nossos estúdios. Vou pedir para o pessoal colocar, você que ligou a TV agora, conectou agora no Facebook, para você ver um pouco desse novo cenário aí do programa Telescópio, né? Então, a partir de hoje, aí, estamos com uma roupagem nova, preparando também novos quadros, novas coisas para levar para você a informação. E hoje aqui o bate-papo é com ele, Vitor Oliveira. A gente teve um probleminha, né, Vitor, no microfone no final do bloco passado. Vou pedir para que você conclua essa questão que a gente estava falando, que eu falei a respeito de hoje o governo municipal ter, vamos colocar aí, uma conexão maior, né, tanto com o legislativo como o executivo a nível do Estado, e se isso pode acarretar na estadualização do Hospital Regional. Legal, Maurício. Só antes de pegar o gancho das telas, que é muito bonito mesmo, parabéns para a Valquíria. E também dar saudades da época que a Praça dos Amores tinha árvores, né? Sim. Tinha sombra, né? Infelizmente não tem mais. Embora esteja bonita, mas sem árvores. Agora, em relação ao que eu vou repetir, talvez as pessoas não tenham ouvido direito, é que isso deve ser a bandeira da cidade, tomara que seja a bandeira da prefeita e também do deputado, ser o mantra para as pessoas, cumprimenta a prefeita, o Giriboni e tal, e fala, e aí, prefeita, e a estadualização do Hospital Regional? Como que tá?
E aí, deputado, como que está a situação? E cobrar diariamente. Toda vez que vê, lembrar, e aí, deputado, a eleição está chegando, a gente precisa da estadualização do hospital regional. Acho que se ele conseguir isso, ele merece aplausos, mas se não conseguir isso aí, a população precisa rever bastante os conceitos em relação a isso também. Agora, Vitor, vamos falar mudar um pouco a nossa pauta de assunto, vamos falar sobre desenvolvimento. Vou começar falando da questão do trabalho, aproveitando o gancho aqui da notícia do Jornal Correio de Itapetininga, que esse primeiro semestre, Itapetininga aí gerou 957 postos de trabalho. Como é que você vê essa geração de emprego hoje aqui em Itapetininga? Então, é bem deficitária. Na verdade, a gente está num saldo positivo nesse momento por conta da safra da cana, né? Sim. Então, a gente tem a usina de açúcar e álcool que nesse período ela contrata bastante profissionais e aí, infelizmente, como a safra não dura o ano inteiro, daqui a pouco ela vai ter que se desfazer de boa parte desses funcionários. Então, a gente está nesse momento de saldo positivo, né? Mas, infelizmente, o Brasil vem sendo desindustrializado, principalmente a indústria nacional vem perdendo força, né? A gente tem, por exemplo, hoje uma indústria nacional na cidade de Itapetininga, que é a Moura, uma empresa nordestina, inclusive. Mas a grande maioria das empresas que estão aqui hoje são multinacionais, né, que boa parte do seu lucro vai embora do Brasil, né? A gente tinha, por exemplo, a Utilfert, que foi vendido para um grupo internacional. Então a gente vem perdendo as nossas indústrias nacionais. A 3M, que já é internacional. A 3M já é americana, a Nishimba é japonesa. Sim. Nenhum problema, é ótimo que elas geram empregos aqui, mas o grande problema é que a indústria nacional vem perdendo espaço, vem perdendo força. E aí a gente vem perdendo empregos, vem perdendo salário, vem caindo a renda. Então é o que me deixa mais triste nesse momento, né? Esse momento de desindustrialização brasileira e como se levanta como bandeira agora, e é o que vem salvando a economia, pelo menos não a economia essa que o trabalhador está acostumado do supermercado, tudo isso continua o preço subindo, continua difícil a vida, mas a economia no sentido balança comercial, inflação, que é o agronegócio que vem segurando as pontas enquanto os outros setores vêm reduzindo, o agronegócio vem subindo, mas é um setor que destrói o meio ambiente, que distribui renda. Pouco distribui renda, gera empregos de baixos salários, gera empregos às vezes, muito parecidos aí com trabalhos análogos ao escravo, que hoje também o Brasil perdeu sua soberania, porque de verdade só a terra é brasileira, né? Porque a semente ela é transgênica, então ela vem cheia de patentes, ela é internacional. Os produtos agrícolas que são necessários para a produção, os defensivos e tudo mais, também internacionais, também cheios de royalties, também com seu custo elevado. E aí quando a gente vende para o mercado internacional e quem controla o preço é o mercado internacional, através da Bolsa de Nova York e tudo mais. É lá que é controlado o preço dos grãos e nesse momento esse preço está elevado, então a balança comercial está equilibrada. Por outro lado, as nossas necessidades de consumo, seja um aparelho doméstico, seja até comida, o pão, o trigo, tudo isso é importado de fora. Então, o nosso custo é tudo importado, vem em dólar, vem extremamente caro, com o custo de transporte, de dias dentro do mar, aí, depois fica mais dias no Porto de Santos, depois pega as nossas estradas aí, cheias de pedágio e tudo mais, que infelizmente é uma escolha errada, ao invés de se priorizar o transporte das linhas férreas, se optou pelo transporte de estradas, né, graças ao lobby das empresas petrolíferas. E aí, infelizmente, tudo fica caro para o brasileiro consumir e a única coisa que tem aí é o agronegócio, pouco produz emprego, pouco produz renda e ainda prejudica a indústria nacional, porque quando o grande empresário olha e vê que onde está dando mais lucro é plantar soja do que construir uma indústria, aí ele vai plantar soja. Agora deixa eu perguntar para você, a gente tem aqui a duplicação, não foi tão pedida inicialmente, aquela duplicação de Itapetininga até a Castelo, estou falando ali por Tatuí, né, que essa industrialização, essa duplicação traria, né, uma industrialização e a gente não vê uma fábrica daqui até Tatuí ali nesse trecho. Aí depois se trouxe um outro discurso falando que ao duplicar de Itapetininga até Araçoiaba, né, e ali é o eixo da soja, um papo mais ou menos assim,
você conseguiria fazer de Itapetininga, né? Até eu lembro que na época da discussão de plano diretor, eu falava zoneamento industrial, condomínio industrial, um monte de coisa nessa área, e até agora a gente não viu essa industrialização. Claro que nós temos muita segurança hoje, se você precisar ir para São Paulo pela rodovia, né, que isso é um dos papéis. Mas também agora, a bola da vez que essa industrialização ela virá pela duplicação, que nem é uma duplicação, na verdade, vamos chamar assim, uma renovação, uma melhorias nessa estrada de Itapetininga-Ourinhos, que ali realmente passa onde estão a maioria das indústrias de Itapetininga, que agora ali será o nosso grande polo industrial. Você acha que Vitor, que dessa vez, agora vai? Não, infelizmente não. O projeto é esse mesmo, é o agronegócio, é a monocultura, é onde tiver um espaço de chão, você planta soja ou você planta eucalipto, e infelizmente as indústrias não chegam e não chegarão, porque não é isso que está na ordem do dia no Brasil, né? Não tem nenhum grande projeto de industrialização brasileira, a gente não tem grandes indústrias sendo construídas, o governo federal não está pensando em relação a isso. Michel Temer não fala um A sobre geração de empregos, né? Nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil, não está na pauta isso. Nós não temos, está em discussão aí alterações no BNDES que podem prejudicar ainda mais o financiamento para quem, por exemplo, deseja construir uma empresa, seja ela pequena ou seja ela grande. Então não tem um fomento nacional em relação a isso. Tudo isso foi deixado de lado, né? E só quem está ganhando dinheiro no Brasil é banco e ruralista, e não é o pequeno ruralista, a pequena propriedade. Eu estou falando dos grandes ruralistas, aí muitos deles são senadores da República. Infelizmente não está na ordem do dia, e não é só a indústria, Maurício. Se você pegar de Araçoiaba da Serra até Itapetininga, se você vir de Araçoiaba até Itapetininga, desavisadamente, esquecer de olhar como está seu carro em relação ao combustível, você não encontra um posto de gasolina. Verdade. Não tem posto de gasolina, é um negócio super comum. Você vai de Sorocaba até São Paulo, você passa por inúmeros estabelecimentos comerciais, grandes redes de restaurantes e tudo mais, dentro de postos de gasolina. Chegou aqui, não tem mais nada. E aí você vai pegar aqui agora Itapetininga até Ourinhos, você vai encontrar uma situação muito parecida ou pior, né? A estrada é extremamente horrível, acaba sendo aí ponto de uso para caminhoneiros para desviar de pedágios, né? Porque apesar da estrada ser ruim e simples, mas ela não tem pedágio, então eles acabam se utilizando disso. É uma rodovia da morte, né? Muito perigosa, já perdi amigos, inclusive nessa estrada. Já uma vez viajando, rodei com o carro na Raposo Tavares. Então, assim, é um negócio maluco, mas e infelizmente pessimista da minha parte. Gostaria de ser mais otimista em relação a isso, mas não vejo nada em relação a isso. Pergunta aqui do Fábio Saco, ele manda um abraço, agradece, falou que ficou muito bonito, né, os estúdios da TVI. Obrigado, Fábio. Ele escreve aqui: Vitor Oliveira, boa tarde. Está no semanário dessa semana o decreto 1648 de 18 de julho de 2007. Resumindo, toda a área central de Itapetininga será Zona Azul. Vou abrir um processo licitatório para uma empresa administrar a Zona Azul, além de ter que subir, acho que a tarifa, para R$ 2,50 a hora de carro e para motos R$1 a hora. O que você acha disso? Então, é extremamente ridículo, né? Porque, na verdade, a prefeitura dá seu atestado de incompetência ao dizer que ela não consegue nem administrar o serviço de Zona Azul. Ela não consegue contratar um número de funcionários razoáveis e criar um sistema para que ela mesma pudesse gerir isso e receber com isso. O que ela faz? Ela terceiriza, joga o preço lá em cima, porque você precisa garantir o lucro da empresa que for assumir isso. Levanta aí, a gente vai ter que ficar extremamente de olho nessa licitação para ver qual empresa vai vencer, se isso já não é feito de maneira casada para alguém ganhar dinheiro com essa possibilidade. Já é extremamente difícil você achar uma vaga na cidade de Itapetininga, até a Zona Azul serviria para garantir a rotatividade dessas vagas. Na verdade, a Zona Azul não é um meio de conseguir obter lucro, né? Na verdade, a Zona Azul é o meio de você garantir a rotatividade das vagas, que as pessoas ficam ali por 1, 2 horas no máximo e saiam com o seu carro dali e outra pessoa entre com o carro dela, e não para o próprio lojista e para os funcionários colocarem seu carro ali, né? É para garantir a rotatividade mesmo. E aí não tem isso. Hoje em dia é muito fácil você ganhar uma multa por não colocar a Zona Azul, porque você não acha o funcionário para comprar o talão. Quando você volta, seu carro já está lá com o talãozinho amarelo, e se você não der sorte, a polícia passa antes de você e multa seu carro.
sem você ter culpa. Você não vai na cidade passear. Né? Teoricamente, se for um dia de semana, você não vai a passeio, você vai pagar uma conta, você vai sacar um dinheiro no banco. Você tá correndo, aí você não acha ninguém, você não vai ficar caçando o cara ali. Aí você vai correndo, quando você voltar, você acha o cara. Aí você acha a multa já lá, né? Infelizmente agora vai ser terceirizado, então de R$1 vai para R$2,50 a hora, né? Então hoje é R$1 2 horas, na verdade é um aumento aí de R$5, na verdade, né? Para garantir 2 horas aí. Boa parte desse dinheiro para garantir o lucro da empresa que for assumir, e uma outra parte aí vai para a prefeitura. Um serviço relativamente simples de fazer a gestão, né? Você vai encontrar aí inúmeros exemplos de cidades no Brasil que a própria prefeitura faz essa gestão de maneira muito mais qualificada do que vem sendo feita na cidade. E aí a prefeitura não vai fazer isso e vai terceirizar para alguém ganhar dinheiro com essa situação. E aí você vai ficar refém a R$2,50, os estacionamentos têm cobrado R$3, R$4 a hora, você vai ficar porque a Zona Azul não garante a segurança do seu carro, né? Então você vai ficar refém aí também dos estacionamentos particulares. É tudo que talvez algumas pessoas desejem para a cidade, né? Aproveitando, já que estamos falando de trânsito, estamos falando de segurança pública, né? Recentemente a prefeita Simone publicou uma foto, né? Com o deputado Guilherme Mussi, que visitou aqui Itapetininga, né? Entregou uma ambulância para a nossa cidade e também uma verba para que se compre armas para a nossa guarda municipal. Queria saber o que você acha, Vitor. Né? Muitas pessoas criticaram, né, a aparição do deputado apenas para trazer pouco recurso se comparado à necessidade e também pelo número expressivo de votos que ele teve aqui em Itapetininga. E tem que ver se o recurso chega mesmo, né? Que às vezes sai o carimbão, mas o recurso acaba não chegando, principalmente nesse momento de crise onde às vezes o deputado consegue a emenda parlamentar, mas essa emenda não se transforma em realidade, né? Mas esse momento é didático para todo mundo entender o que a gente está vivendo da Lava Jato, o que a gente está vivendo na Operação Zelotes, que é a discussão do financiamento privado de campanha, né? Até a última campanha ainda era liberado, né? O financiamento de empresas, as empresas poderiam financiar o seu candidato, e principalmente a indústria da arma, ela tem também sua bancada lá no Congresso Federal. E um dos deputados que elas depositaram dinheiro para fazer campanha é o Guilherme Mussi. Então, a empresa da arma, a Taurus e tal, ela financia a campanha do Guilherme Mussi. O Guilherme Mussi se torna deputado, vota projetos que sejam favoráveis para a indústria da arma, né? Ele é um lobista dessa empresa. E aí depois como que ele faz? Ele retorna seu investimento na cidade? Como? Ele traz um recurso para a cidade. Carimbado, fala, Simone, está aqui um dinheiro aqui, mas você vai lá na Taurus lá comprar arma lá. Que é isso que ele está fazendo. Ou, né, eu acho que até não é tão assim, desculpe, eu acho que facilita mais a questão, porque a empresa é ela que tem o menor preço, é ela que vai ganhar. E ela tem monopólio no Brasil, na verdade. Sim. Né? Mas ele poderia trazer recursos para comprar qualquer outra coisa, sim, né? Ele está trazendo recursos para comprar armas. Ah, sim, Então é assim que vem funcionando a política. A Friboi tinha 100 deputados, e esses deputados votavam coisas favoráveis para a Friboi. Então o cara ligava lá e falava, viu, tal projeto vai passar aí, eu preciso que ou vocês votem contra, ou vocês votem a favor. Ou vai me prejudicar, ou vai me trazer benefícios. A indústria da arma também tem, os ruralistas também têm, os bancos também têm, os planos de saúde também têm. Quem não tem? O povo não tem. O povo, quantos deputados o povo tem lá? Nenhum. Ou 6, 7, 8, é muito pouco. E qual é o lobby que o povo faz para esses deputados votarem em projetos favoráveis para o povo? Tipo, é discutível a questão do uso de armas pela Guarda Municipal, é discutível tudo isso, mas uma coisa é claro, existe o lobby, e de forma regular ou irregular, ele está se chancelando. Ó. A empresa investiu, o deputado foi eleito, o investimento vai retornar. Uma pesquisa, já é anterior, mas dizia que uma empresa, a cada R$1 investido por empresa, retornava em 8. Então, assim, é extremamente lucrativo, né? Você investir num deputado, ou num governador, ou num presidente. A Lava Jato está aí desdobrando tudo isso. A gente viu, a Friboi, ela tem um crescimento extremamente grande, lógico, por seus méritos, por uma situação mercadológica, mas também porque ela garantiu um bom número de deputados, um bom número de governadores, um bom número de vereadores. Ela financiou muita gente. A Odebrecht fez a mesma coisa. Então, é didático esse momento, assim, a gente precisa aproveitar esses momentos e aprender com eles, né? Refletir sobre eles
E aí você fala assim, não, tudo bem, ele pode receber dinheiro da arma, pode trazer um investimento, não tem nada errado, não tem corrupção nisso e tal. Ou você pode falar, infelizmente eu caí no conto do vigário. Agora deixa eu perguntar para você, no que vem, né, temos ano eleitoral e muito se fala, muito se cobra, algumas pessoas, que Itapetininga precisava ter um deputado federal nascido aqui em Itapetininga, que olhasse mais para a cidade. Você acha isso possível dentro dessa conjuntura política atual que nós temos? E você também acha que se tivermos um deputado federal, esse deputado federal conseguirá trazer o tão sonhado, principalmente desenvolvimento econômico para Itapetininga? Então, a primeira coisa é que assim, a gente está agora em julho, quase agosto, e existem algumas discussões de reforma política, todas elas para pior, né? Então, na verdade, até outubro, a gente não sabe exatamente se o processo eleitoral do ano seguinte vai ser como a gente está acostumado ou se ele vai se alterar, né? Então, a primeira coisa é essa. Agora, dentro do que a gente tem de regra hoje, já tem a questão, por exemplo, dos 10% do coeficiente, Maurício. Sim. Então, um deputado estadual, o coeficiente deve estar em torno de 250 mil votos. Então, um deputado estadual de Itapetininga, para ele ser eleito, ele vai ter que ter no mínimo 10% de 250 mil. Então, no mínimo 25 mil votos. E para deputado federal, uns 310 mil, também no mínimo uns 31 mil votos. Pode ser que o coeficiente caia, mas é mais ou menos isso aí que vai ser. Então, para um deputado federal de Itapetininga ser eleito, 31 mil votos, deputado estadual, 25 mil votos. É um número que, assim, é um número de quase que de eleição de prefeito, principalmente de deputado federal. Então, ficou mais difícil, né? A gente teve a possibilidade do Ramalho ter sido eleito, acho que com 14 mil votos, né? Essa possibilidade agora ela inexiste por conta da nova regra. Isso pode se alterar, isso pode mudar ainda muita coisa. Agora, a segunda parte da pergunta, Maurício, isso pode trazer um desenvolvimento para a cidade? O deputado ele pode ajudar, mas ele não consegue fazer. Não é o pivô central. Não, ele pode fazer articulações, ele pode trazer recursos para melhorar um posto de saúde, ele pode trazer recursos para uma coisa ou outra, pode votar projetos que acabem favorecendo a cidade de Itapetininga, mas no geral ele pouco interfere nesse processo. Agora, a população, acho que na hora de votar para deputado estadual e federal, ela deveria pensar, porque a questão de trazer recursos e tudo mais, isso é uma só das questões que um deputado pode fazer. Mas o que ele mais faz diariamente não porque o deputado trabalha pouco, mas nos dias que ele trabalha, é votar projetos que refletem na vida do cidadão, seja ele itapetiningano, morador de Agatuba, de Tatuí, São Paulo, que são, por exemplo, a questão da reforma trabalhista, a questão da reforma do INSS e tudo mais. E esses projetos que estão diariamente na pauta do Congresso. E são essas as coisas que as pessoas devem se preocupar em relação aos deputados. Pô, eu vou votar num deputado, se eu sou contra a reforma trabalhista, eu vou votar num deputado que vai votar depois favorável à reforma trabalhista, que é o caso, por exemplo, do Guilherme Mussi, ele votou favorável em todas as reformas. Aí a população deve se pensar, eu quero isso, se ela quer isso, tudo bem, ela votou certo, mas não quero isso. Pô, eu quero um deputado que vote contra, porque vai acabar com a CLT, vai acabar com a minha aposentadoria, então vou votar num deputado que defende a CLT, que defende a Previdência Nacional, que tem um projeto de desenvolvimento brasileiro, que ele não vai interferir diretamente em Itapetininga, mas ele tem um projeto, ele vai votar projetos que favoreçam a indústria nacional brasileira. Por exemplo, o Brasil não tem uma indústria de carro, ele tem montadores de veículos, todas elas internacionais. Vai votar num deputado que vai defender a agricultura familiar, que a cidade se desenvolve muito através da agricultura familiar. Então, são essas as perguntas que as pessoas devem se fazer. Eu vou votar, na hora de votar no deputado, porque são esses, de fato, o que ele vai interferir na sua vida. Ele vai trazer um recurso para a escola, vai trazer um recurso para o posto de saúde, mas isso traz uma melhoria paulatina, é uma melhoria, assim, razoável, mas não é o cerne da questão. O cerne das questões são outras, como, por exemplo, essa questão que a gente falou, financiamento, a reforma política, a questão dos impostos no Brasil, que o pobre paga mais imposto que o rico. Essas discussões, pô, você está disposto, você como deputado, se houver uma reforma tributária, como que vai ser? Você vai discutir ela? Hoje foi atualizado o valor da dívida brasileira, a dívida pública brasileira já está quase do mesmo valor do PIB nacional. Deputado, qual que é o seu projeto para diminuir o volume da dívida pública brasileira? São essas perguntas que a pessoa deve fazer ao seu candidato a deputado e na hora de decidir o seu voto, mesmo que ele não seja da cidade, talvez. Para o intervalo, você acha que eu entendo essas perguntas, né? Concordo plenamente com você, essas perguntas acho que são perguntas básicas para que depois a gente não acabe caindo no cavalo de Troia, né? Mas você acha que ao
as pessoas conseguirem construir esse tipo de perguntas, aqueles candidatos no qual ela vai colocar uma aspas, conseguir exercer fazer o seu exercício de cidadania, que é o voto, isso vai fazer com que as pessoas não ficassem tão desiludidas como hoje a gente vê as pessoas tão desiludidas, e essa desilusão não é só pela corrupção, essa desilusão é porque também não se consegue articular, não se consegue construir outros horizontes. A gente vê, ou a gente está derrapando, ou alguns problemas que a gente acha que tinha superado, eles retornam, e isso acaba, de uma certa forma, hoje, não só afastando algumas pessoas da política, mas também fazendo com que algumas dessas pessoas elas passem de desacreditar nessa estrutura. Então, na verdade, acho que em pesquisa recente aí, 70% das pessoas responderam que elas não acreditam que sua vida vai melhorar ou mudar a partir de uma eleição. Então, cai aí quase que por descrédito total o sistema eleitoral brasileiro, né? Esse sistema vigente, a democracia que está vigente no Brasil hoje, né? Então, cabe mudanças, né? E aí é outra questão que as pessoas vão ter que analisar muito, né? Elas não acreditam mais que a eleição pode resolver os problemas que o Brasil que estão colocados para o Brasil. E essa é uma realidade. Dentro dessa normalidade, dentro da lógica que está imposta, é possível fazer grandes mudanças no Brasil? Não. E a história, você fala assim, mas como? A partir do que se diz? A partir da história. João Goulart tentou fazer o que aconteceu com ele. Golpe militar. Simples assim. E todo mundo que tentou fazer alguma coisa, é simples. E quando a gente tem recessão, nenhum presidente do Brasil durou mais de 2 anos em recessão seguida. Todos caíram. Todos caíram porque não se aguenta. E assim, a classe dominante, aquela que está lá desde o engenho, desde que chegou os portugueses aqui, desde as capitanias hereditárias, ela vem se mantendo no poder porque ela vem mantendo-se essa estrutura porque é benéfica a ela. E aí a gente está enriquecendo os herdeiros dessa galera. E essa galera não quer mudar. Então, quando o golpe militar foi revisto, voltou à Constituição, foi criado um sistema onde se manteria, tudo bem, vai dar democracia, o povo quer votar? Tudo bem, eles vão votar. Mas como que vai fazer? Os caras que forem eleitos, eles vão ter que pedir dinheiro para nós. Então, foi criado financiamento privado de campanha. Então, todo mundo que precisa ser eleito no Brasil precisa pedir dinheiro para as classes dominantes. As classes dominantes, então, escolhem, esse eu financio, esse não. E aí, você dentro da eleição, não vai conseguir. Na verdade, o brasileiro precisa fazer, como fez em 30, que é uma revolução. Fazer por fora da ordem, construir a Revolução Brasileira, construir um projeto de país, amar seu país. A gente vive numa elite que não mora no Brasil, que não ama seu país e que não tem um projeto voltado para o país, ela tem um projeto para enriquecimento próprio. Então, a nossa burguesia, a nossa elite, ela está pensando só nela mesma. E onde moram as pessoas mais ricas do mundo? Pegar o Lehman, né, o dono da Ambev, ele mora na Suíça. Você pegar os segundos, né, que é a família Marinho, onde eles moram em Miami. Então, onde moram os ricos brasileiros? Moram fora do Brasil. Então, por que eles querem melhorar o Brasil? Não tem motivo, entendeu? Então, se o brasileiro comum quiser um Brasil voltado para ele próprio, ele precisa construir sua revolução, ele precisa mudar o Brasil. Maravilha, antes de continuarmos nosso bate-papo aqui, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco aqui do programa Telescópio. Estúdio novo aqui, visita também do meu amigo Vitor Oliveira, que está falando conosco aí sobre diversos assuntos relacionados à cidade, relacionados ao país. Ao aproveitar o gancho aí, Vitor, você acha, vou agora partir um pouco, falar, né, dessa questão, uma outra questão, a gente vê que você citou que a gente vive um momento no qual temos quase... no país 14 milhões de desempregados, né? O Brasil, que há pouco tempo atrás aí teve quase uma situação de empregabilidade plena. Isso reflete aqui em Itapetininga. Andando pelas ruas eu percebo, não sei se você percebe isso,
um grande aumento do número de moradores de rua. Sim, infelizmente, isso aí são feridas expostas, né? Na verdade, não que não existia moradores de rua naquela época, não que não existia gente desempregada, mas era menor, né? Infelizmente, isso vem aumentando. Agora é preciso fazer uma análise também, Maurício, se é só a questão dos empregos que vem diminuindo, ou se também está faltando um serviço melhor aí da promoção social, né? Como que era feito anteriormente. Também não dá para avaliar se o serviço anterior era feito só por questões, só por a gente não ver moradores de rua. Porque às vezes esse morador de rua era colocado dentro de um ônibus e jogado para outra cidade. Né? Então é difícil a gente fazer uma avaliação qualitativa do trabalho anterior e desse também só por esse índice como exemplo. Mas é grave esse problema, né? Isso incomoda as pessoas, eu tenho dialogado com as pessoas estão muito incomodadas, não pelo fato da pessoa passar, aliás, não todas, né, mas não pelo fato das pessoas passarem fome ou frio, mas pelo fato das pessoas estarem incomodando elas num semáforo ou tudo mais, né? Acho que a cidade precisa se debruçar sobre esse problema, precisa encontrar meios de restabelecer um contato com essas pessoas, de recolocá-las na sociedade, seja do trabalho, seja uma questão curativa aí de alguma dependência química, principalmente acho que a maioria sempre tem a questão da dependência do álcool, problemas familiares. Acho que a prefeitura pode se debruçar, tem profissionais capacitados, acho que o que falta é a estrutura para esses profissionais executarem o seu trabalho da melhor forma, para que a gente possa reduzir o número de moradores de rua. Mas a gente sabe que o problema de moradia... Não é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa difícil e também é um projeto, né, Maurício? É interessante que no momento de boom imobiliário itapitiningano, onde existem aí inúmeros prédios sendo levantados, inúmeros loteamentos sendo discutidos e construídos, existe um grande número de pessoas morando na rua. Acho que uma coisa não está desligada da outra, acho que uma coisa tem muito a ver com a outra. Essa especulação imobiliária que elevou o preço da moradia em Itapetininga, que elevou o preço do aluguel, que elevou o preço do terreno, que elevou o preço da casa, tem feito com que cada vez mais pessoas se coloquem a morar em condições inferiores, né? Matéria semana passada do jornal Correio Itapetininga trouxe vários casos de pessoas morando embaixo do pontilhão ali atrás do shopping, né? Sim. E aí a gente vai encontrar outras tantas, né? Não muito tempo atrás, acho que 2 anos atrás, veio aquela Frente Nacional de Lutas e construiu aqui em Itapetininga o maior acampamento de reforma agrária do Brasil. Né? A gente pode discutir a legalidade daquele movimento e tudo mais, mas em pouco tempo ele juntou muitas famílias desejando ter sua terra para plantar. O que mostra que existe uma grande carência de moradia e de pessoas também que querem voltar para sua terra no sítio, né? Do êxodo rural, que muita gente veio para a cidade em busca de emprego e não conseguiu êxito, né? Então são problemas aí que cada vez mais vão bater às nossas portas, literalmente, né? Literalmente as pessoas vêm batendo nas nossas portas. Interessante essa ligação que você fez, essa questão desse boom imobiliário que Itapetininga hoje está tendo, porque quem está comprando isso, né, já vista também que o salário médio da maioria do trabalhador de Itapetininga não chega a R$900, né, per capita. Uhum. Eu conversei com uma pessoa que passa pela questão dos financiamentos dessas casas, e esses projetos têm passado por ele, daí ele conversou: olha, Vitor, tá saindo bastante projeto aqui, e eu não sei onde que eles vão encontrar tanta gente para comprar essas casas. Eu falei: olha, gente para comprar tem, eles não têm dinheiro. E aí ele comentou também da dificuldade que as pessoas estão tendo para conseguir financiamento, os juros estão extremamente elevados, o peso, né, na hora do banco exigir aí as condições para financiar estão mais elevadas também, está mais difícil você conseguir crédito para financiar a sua casa, até porque o banco tem como garantia o próprio imóvel, e como está cheio de imóvel vazio, né, a liquidez desses imóveis também não são grande coisa para o banco ter esses imóveis apenas. Então, assim, a gente vive no maior surto imobiliário de Itapetininga na história, embora se a gente sair com o carro aqui, a gente vai encontrar um monte de casa pronta para alugar e tal, e um monte de gente morando na rua. E mesmo assim está sendo construído. E o que vai elevar o problema da cidade. A gente comentou no primeiro bloco, né, 30% de cobertura da saúde. Se a gente for na questão do transporte, temos problemas. Na questão da creche, temos problemas.
E aí a cidade estava concentrada aqui no meio, ela começou a se expandida. Agora chegou numa parte onde o cara que comprou umas terras extremamente distantes, em hectares, vai vender por metro quadrado extremamente caro. E aí o que ele faz, Maurício? Ele coloca essa área extremamente longe, ele compra essa área e constrói casas populares para que se enquadre ele nos primeiros Minha Casa Minha Vida e tudo mais. E aí a prefeitura é obrigada o quê? Daqui até lá, levar tudo, leva transporte, leva iluminação, escola e tal. Então, essa área é extremamente distante da cidade, ela ganha essa estrutura, a prefeitura leva porque é uma região pobre, está dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Essa região que ficava entre a cidade e aquela região mais pobre, eles constroem os condomínios fechados. Porque daí toda a estrutura já foi levada. Essa parte aqui que era totalmente desvalorizada... Você aproveita do equipamento público para beneficiar o privado. Agora é valorizado. É assim que funciona, não só em Itapetininga, qualquer lugar no Brasil. É dessa maneira que foi construída, e aí morar ficou extremamente caro. Você vai fazer uma pesquisa aí, qualquer site de busca de imóveis, que seja ele nacional, e você vai ver que um imóvel em Itapetininga é o mesmo valor que às vezes de um imóvel num ambiente de luxo em São Paulo. Sorocaba. Né? Eu recordo uma matéria que eu fiz uma vez, isso já 2 anos atrás, o metro quadrado, o valor era parecido, mas o cara falava, mas aqui em Sorocaba, no comércio, você ganha um lucro muito maior do que aqui. Mas mesmo Sorocaba tem dificuldade para levantar todos os empreendimentos que foram colocados no papéis 4, 5 anos atrás. Se você pegar seu carro e andar por lá, você vai ver muito empreendimento abandonado. Os shoppings, né? Os próprios shoppings fantasmas e tudo mais. Porque não tem renda per capita nem para tudo isso. Vitor Oliveira, eu vou pedir licença para você. Nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Como você está, Maurício? Alô? Alô? Não está me escutando? Tô ouvindo. Eu vou pedir só para a produção aumentar um pouco o volume. Pode fazer a sua pergunta, por favor, Silvia. Não, em primeiro lugar, eu estou ligando para agradecer ao Lalo por colocar um negro como jornalista, que você é um rapaz íntegro. Porque as pessoas ficam julgando, só que não sabem a parte, como que eu posso falar? Que você está aí como uma grande pessoa. O Vitor está aí, ele é o entrevistado de hoje, correto? Sim. Ele está falando sobre várias coisas. Então eu gostaria de, como telespectadora, tá, fazer uma pergunta. Eu sei que vai ter novamente eleições, tudo. Diz que o voto é conquistado, foi conquistado, né? Correto? Mas o voto não é conquistado, é uma obrigação. Porque se eu não for num domingo votar, por mais que eu anule realmente, a última pessoa que eu votei, e não me arrependo até hoje, foi o Dr. Di Fiore, que ele foi uma grande pessoa, vocês não reconhecem porque ele era de fora, como dizem, estrangeiro. Por mais que era brasileiro, tá? Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu só gostaria de saber por que, se o voto é um direito, porque eu sou obrigada a sair no domingo, que é o meu dia de descanso, enfrentar filas e filas, fazer uma coisa que eu não quero. E se eu não vou, eu vou ser multada, eu vou ter meu passaporte bloqueado, meu CPF bloqueado. Então, são coisas que eu não entendo. Eu gostaria que vocês, no caso, Vitor, falasse, porque se nós somos livres, que o Brasil é reconhecido nessa parte por ser o melhor país no mundo,
a gente resgata sobreviventes, a gente não julga ninguém. O que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Agora, nós que moramos aqui, nós somos obrigados a fazer coisas que não é do nosso limite. Então, Vitor, desculpa, Maurício, ocupar. Sim, imagine, só para concluir. O programa levaria para eu falar o que eu penso 2 horas no mínimo, tá? Que eu sou contra assistência social, eu sou contra direitos humanos, conselho tutelar, eu sou contra. Sou contra essa parte política, tá? Que um deputado ganha 40 mil ao mês com direito a casa, carro, jatinho, que nem está ocorrendo com o ex-presidente, que eu nem vou citar o nome, que eu nem sujo minha boca com gente assim. Tá? E o povo passando necessidade. Você vai num pronto-socorro com o seu pai, com o seu filho, com quem for, aí encosta uma viatura, aí vem os presos, eles passam na frente dos meus filhos. Ah, comigo não passa mesmo. Silvia. Então, se o sistema penitenciário é tão grande, então coloque médicos da assistência social, do governo, tudo dentro do presídio. Essa turma não tem que sair. Porque quando mataram meu marido, tá? Não veio ninguém perguntar se eu precisava de um leite, e eu fiquei com 3 filhos sozinhas. O Lalo conhece mais ou menos a minha história. Então, é aí que eu não entendo. Por que eu sou obrigada a sair no domingo, que o domingo está até na Bíblia. Seria o meu descanso para votar. Então, Silvia, isso não é direito. Eu sou obrigada. Então, desculpe, Maurício, não, que imagine, eu começo a falar sobre eu só vou pedir, assunto, eu vou pedir para você concluir, porque por mais que a turma fala, que os negros estão na boa, não estão, não. Vocês ainda, negros e gays e pobres, ainda, vocês são submissos, infelizmente. Viu, e se dependesse de mim, eu não sou política, nem vou entrar. Silvia. Porque é um bando de orja. Silvia, tá me ouvindo? Sim. Eu vou pedir pro Vitor comentar o seu comentário, que a gente já tá acabando o nosso programa, a gente precisa ir pro intervalo ainda, senão... Não, eu sei, eu só peço desculpa. Imagine, pode ligar e participar sempre, tá? Porque eu fico muito revoltada, porque a turma passa a mão na cabeça da gente e está nos apunhalando pelas costas. Então, uma boa tarde para você, viu, Maurício? Silvia, obrigado pela sua participação, ligue e participe sempre conosco. Mas antes do Vitor responder aqui o comentário da Silvia, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga, o último bloco aqui do programa Telescópio. Hoje aqui, né, reinauguração dos nossos novos estúdios, Telescópio no ar, novamente ao vivo. Então você que está nos assistindo, avise seus amigos, avise sua família para se conectar conosco aqui no canal 8 ou pelo Facebook. Nós voltamos, nosso programa ao vivo está de volta e cada vez melhor. Vitor, vou pedir brevemente para que você comente um pouco, né, o que a Silvia falou. A gente já está com o nosso horário estourado, você sabe como é que funciona, sim. Já teve aqui desse lado também? Essa questão do voto obrigatório é uma grande discussão, né, Maurício? E é interessante também que a multa lá de R$3 e pouquinho que
que a pessoa paga para não votar, ela vai para a composição do fundo partidário e depois esse dinheiro é repartido entre os partidos, né? Então a gente perde de qualquer jeito, a gente perde. Eu também sou a favor do voto facultativo, mas é uma discussão que, inclusive, enquanto o Eduardo Cunha era presidente, ele colocou para votação também, e depois está parado no Senado isso aí. E, na verdade, é obrigatório, e tem gente que é a favor, tem gente que é contra, é uma grande discussão para a sociedade. Mas tem gente até que diz que não é obrigatório porque você pode votar nulo, que você pode pagar multa e tal. Então é uma discussão que vai longe. Talvez não seja o melhor modo perfeito, mas é melhor do que no período que a gente não podia votar, né? Menos pior, né? Menos pior. Assim. Então, já avançamos um pouco. Em relação... Só um negócio que ela falou que a gente era contra o Di Fiore porque ele era de fora. Eu, particularmente, não tinha nenhum problema com ele em relação também, a isso aí. Essa questão bairrista de só quem é da cidade que é bom. E a maioria dos nossos prefeitos são de fora, né? A ideia era de fora, né? E as grandes figuras de Itapetininga também são de fora. Itapetininga não se colocou só como uma colônia, né? Não tem só italiano, tem colônia japonesa, colônia italiana, tem os húngaros, tem muita gente de vários países e cidades e estados que vieram parar aqui em Itapetininga. Então, isso aí, você está totalmente certo, e isso se engloba, as pessoas que pensam assim se englobam na mesma questão do racismo, na questão da homofobia que você também falou, e que realmente é verdade. O Maurício está de parabéns por ter competência e o Lalo por colocar ele como apresentador. É um dos poucos apresentadores negros, não só numa TV regional, como na TV nacional, né, Maurício? Sim. Vitor Oliveira, queria agradecer, né, a sua presença hoje aqui no programa Telescópio. Ficou várias coisas ainda para nós discutir, mas eu sei que você tá aqui do lado e você, assim que puder, se tiver agenda, você volta aqui e a gente continua esse bate-papo. Isso aí, agradeço mais uma vez, parabenizar mais uma vez a todos da TVI aí pela excelente mudança, por manter a TV do jeito que ela é, chegando na casa de todo mundo, informando todo mundo e trazendo discussões como essa, né? Dando voz para todo mundo falar. Obrigado mais uma vez a todos que ficaram assistindo comigo até esse momento. Valeu, Maurício. Obrigado, Vitor Oliveira. Obrigado a você, telespectador do programa Telescópio. Estamos de volta, nosso programa ao vivo está de volta. Então você, telespectador, poderá continuar assistindo as principais entrevistas sobre os mais variados assuntos aqui da nossa cidade e também da nossa região. Amanhã, a partir das 12h30, estaremos de volta aqui nos nossos estúdios da TVI, que é a TV que conta a nossa história. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.